Resumo da aula 302 do Seminário Online de Filosofia do professor Olavo de Carvalho. Aqui, vou sintetizar o que foi dito. A aula que virou a chave da minha cabeça. Hoje eu queria te contar uma coisa que me impactou profundamente. Sabe quando você ouve alguém falar algo que, na hora, parece simples, até óbvio, mas de repente aquilo vai crescendo dentro de você e quando você se dá conta, sua visão de mundo já não é mais a mesma? Foi exatamente isso que me aconteceu assistindo a aula 302 do curso online de filosofia com o professor Olavo de Carvalho. Ele começou com uma provocação que parece até brincadeira, mas que carrega um peso filosófico gigantesco. Ele falou sobre essa mania que temos, nós brasileiros especialmente, de repetir chavões, bordões ideológicos, sem pensar de verdade no que eles significam. E é aí que a coisa começa a ficar séria. Porque o que ele estava apontando não era só uma crítica à linguagem vazia da política, mas uma denúncia de uma limitação mais profunda, a nossa incapacidade de pensar fora do que o Estado permite. Sim, isso mesmo. O ponto central da aula é que, no Brasil, até os nossos pensadores mais livres, liberais, conservadores, progressistas, seja o que for, estão trancados dentro de uma espécie de jaula mental invisível, construída pelo próprio Estado. E olha que ironia, eles não percebem isso. Eles acham que estão lutando contra o sistema, mas fazem tudo dentro do próprio sistema. Usam os instrumentos do Estado, pensam com os códigos do Estado, esperam soluções do Estado. É como um prisioneiro que tenta escapar batendo a cabeça contra as paredes da cela sem perceber que a chave está do lado de fora. E aí o Olavo usa uma expressão que ficou muito marcada para mim, a razão estatal. Cara, isso mexeu comigo. Porque o que ele estava dizendo é que não é só uma questão de governo, de partido, de ideologia. O que nos aprisiona é um modo de pensar, uma mentalidade inteira que foi formada sob o domínio do Estado. E isso se reflete em tudo, desde o jeito como a gente discute política até a maneira como pensamos sobre ciência, cultura e até religião. Um exemplo que ele deu me fez rir, mas também refletir muito. Ele falou dos esquerdistas que vivem dizendo que são os grandes defensores da Revolução Brasileira. E aí ele pergunta, mas que revolução? Onde está esse povo estudando a fundo o Brasil, suas raízes, sua história, seus conflitos reais? Não tem. Eles só sabem repetir o que o partido manda. E pior, eles não debatem com ideias reais. Eles criam inimigos imaginários para parecer que estão em luta constante. É como se existissem apenas duas ideias no mundo, a que eles defendem e a que eles inventam para atacar. Isso é reduzir o pensamento a um joguinho de cabo de guerra ideológico, sem nenhum contato com a realidade. E aí vem a crítica mais dura. Segundo Olavo, essa obsessão por poder, por controle que esses grupos têm, não tem nada a ver com revolução social, com justiça ou com o bem do povo. Nada disso. O que eles querem é mandar, é ocupar cargos, é dominar a linguagem e controlar a narrativa. Eles dizem que querem mudar o Brasil, mas só sabem reproduzir o mesmo sistema de sempre, só que com a roupinha do partido deles. E sabe o que é mais trágico nisso tudo? É que até quem quer mudar o sistema acaba pedindo ajuda ao próprio sistema para isso. O Olavo cita aqueles que gritam, precisamos derrubar o PT, vamos chamar as Forças Armadas. Mas peraí, as Forças Armadas são o quê? O Estado! Você está pedindo ao Estado que te salve do Estado? Isso é absurdo! É como se você estivesse com medo do leão e resolvesse se esconder dentro da jaula dele. Mas ele não para aí, ele faz uma simulação que me deixou arrepiado. Imagina que você é um oficial do Estado-Maior. Você recebeu o pedido de uma intervenção. E agora? Vai enfrentar apenas um partido? Não. Vai enfrentar toda uma estrutura internacional que sustenta este partido. Organismos multilaterais, acordos internacionais, interesses econômicos globais. Vai entrar em guerra contra a ONU, contra o sistema globalista inteiro. E depois, o que vai fazer com os milhares de corruptos? Vai prender todo mundo? Onde? Vai colocar todos para julgamento ao mesmo tempo? E os tribunais? Tem estrutura para isso? Ou seja, não é só uma questão de coragem ou de força bruta. É de estratégia, de realismo, de compreensão profunda da situação. E o mais importante, é de consciência da nossa impotência como sociedade civil. E é aqui que a aula dá uma virada profunda. O Olavo mostra que o problema mais grave não é o Estado ser forte, mas a sociedade ser fraca. Nós, como povo, como indivíduos, como comunidades, não temos força própria. Não conseguimos agir sem o aval, o apoio ou a permissão do Estado. Até quando queremos ser revolucionários, dependemos do aval do sistema que queremos derrubar. E isso acontece porque tudo, absolutamente tudo foi centralizado pelo Estado. Cultura, educação, linguagem, produção intelectual, ciência, religião institucionalizada. É ele que decide o que pode ou não pode ser dito.
o que vale ou não vale como conhecimento. Até mesmo as ideias alternativas estão de alguma forma dentro da grade do pensamento estatal. E foi exatamente nesse ponto que tudo ficou ainda mais claro para mim. O problema não é simplesmente político, nem sequer é puramente cultural. É mental, estrutural, invisível. Porque quando todo mundo pensa dentro da mesma moldura, até os que parecem discordar estão na verdade jogando o mesmo jogo. São os rebeldes autorizados, como se diz. Podem espernear, gritar, fazer escândalo, mas sempre dentro dos limites já traçados. E quem traça esses limites é o Estado, ou melhor, o que o Olavo chama de a moldura do pensamento estatal. É como jogar um videogame onde só tem 2 caminhos, mas te dizem que é mundo aberto. A gente vive dentro de uma ilusão de escolha. Você pode votar, se expressar, montar partido, militar, filosofar, desde que não ultrapasse certas linhas invisíveis. O Olavo mostra que não existe verdadeira liberdade de pensamento quando tudo já vem pronto, formatado, rotulado. E aí vem uma das partes mais geniais da aula, a crítica aos chavões, aquelas frases prontas que parecem sabedoria, mas escondem ignorância. Tipo, precisamos enxugar o Estado. Ele até ironiza. Quando você quiser encontrar uma ideia estúpida, procure um chavão. Porque o chavão dispensa o pensamento. Ele é como um botão de atalho. Você repete aquilo e pronto, se sente inteligente. Mas você não pensou em nada, você só reagiu. O chavão pula a reflexão e vai direto para a emoção. E isso é um perigo. O Olavo dá um exemplo concreto. A frase, precisamos enxugar o Estado. Tá, mas o que isso quer dizer? Cortar funcionários? Privatizar empresas? Reduzir ministérios? Mudar o sistema tributário? Ninguém sabe ao certo. Porque ninguém está pensando na coisa em si, mas sim na palavra que a representa. Isso é o que ele chama de confusão verbal, ou mais tecnicamente, metonímia. Trocar o nome pelo objeto, ou o instrumento pelo agente. E esse erro não é só de linguagem, ele gera confusão mental profunda. A pessoa acha que está lidando com a realidade, mas está só batendo papo com palavras. Não está olhando o mundo, está olhando o espelho. E isso destrói qualquer tentativa de entendimento real. Essa parte me fez repensar até a forma como eu mesmo falo sobre política, cultura e religião. Quantas vezes eu mesmo não repeti frases feitas de um lado ou de outro, achando que estava sendo original, crítico, lúcido? A gente é treinado a repetir, não a refletir. E quando alguém tenta pensar fora do esquema, logo dizem, você virou de direita, está combatendo a esquerda, como se só existisse esse eixo, como se todo pensamento fosse só uma resposta ao inimigo. E aí o professor desabafa algo muito importante. Ele nunca se propôs a combater a esquerda. Isso para ele é um rebaixamento. A missão dele era e ainda é educar, iluminar consciências, restaurar a cultura brasileira. Mas no meio do caminho ele encontrou um obstáculo. E esse obstáculo era a esquerda, mas não como ideia política. Era uma barreira psicológica, cultural, intelectual. Ele se viu cercado por pessoas que tinham todos os recursos, inteligência, acesso à cultura, tempo, dinheiro, e mesmo assim eram incapazes de pensar fora do discurso do partido. Ele começou a se afastar delas não por ideologia, mas por decepção humana. Porque ali, onde esperava encontrar parceiros de construção cultural, encontrou apenas militantes raivosos, arrogantes, muitas vezes até perigosos. Ele conta que um dia se perguntou, e se esses caras estivessem no poder no lugar dos militares? A resposta foi assustadora. Seria muito pior, porque eram autoritários sem consciência moral, com um impulso violento e infantil de aniquilar o adversário. E foi a partir dessa experiência que ele começou a desenvolver sua teoria da mentalidade revolucionária, algo que ele levou mais de 20 anos para amadurecer. E o ponto de partida não foi político, foi psicológico. Ele queria entender por que aquelas pessoas eram assim, porque tantos brasileiros com tanta oportunidade pareciam incapazes de sair daquele padrão mental repetitivo, agressivo, ideológico. Essa teoria da mentalidade revolucionária é uma das coisas mais profundas que já ouvi, porque ela não explica apenas um partido ou uma época. Ela explica uma forma de ser, uma estrutura mental que toma conta do sujeito a ponto dele não conseguir mais ver o mundo fora dos olhos da revolução. E o mais triste nisso todo é que essa estrutura não é exclusiva da esquerda. Ela pode estar em qualquer lado, inclusive entre conservadores e liberais. Basta que a pessoa deixe de pensar por si mesma e passe a viver por rótulos. A partir daí, ela só reconhece o que já está dentro do time dela. Tudo que vem de fora é inimigo. Não importa se é verdadeiro, justo ou sensato. Se veio do lado errado, está automaticamente condenado. É aqui que a aula atinge um dos pontos mais importantes. A verdadeira liberdade de pensamento exige coragem para ver a realidade sem intermediários,
sem partido, sem mídia, sem chancela do Estado, sem os filtros ideológicos prontos. E isso dá medo, porque, como o Olavo diz, pensar diretamente nas coisas é difícil. A gente sempre pensa com signos, com palavras, com conceitos, mas a realidade está além disso. E às vezes ela desafia tudo aquilo que a gente acreditava. E foi nesse ponto que eu comecei a perceber o quanto estamos todos mais dependentes do Estado do que gostaríamos de admitir. Não só para serviços, leis e segurança, mas também para pensar. Sim, até mesmo os nossos pensamentos, os limites do que é considerado sensato, aceitável, civilizado, são traçados por esse poder invisível que organiza o nosso mundo por dentro. O Estado se tornou, como Olavo disse, o quadro legítimo de todo o pensamento humano. E quando isso acontece, a sociedade civil praticamente desaparece como força real. O mais doído é ver como até aqueles que falam em iniciativa privada, liberdade, empreendedorismo, na verdade não estão falando de autonomia verdadeira, estão falando apenas do empresariado que já está todo integrado ao Estado. As grandes corporações, os grandes bancos, os que vivem de isenção fiscal, de licitação, de parceria pública. Essa gente não tem interesse nenhum em liberdade, querem só a estabilidade para continuar lucrando com o sistema que já existe. O Olavo, então, fala de algo que para mim foi um sopro de esperança. Ele lembra de um velho pensador brasileiro, o José Monir Nasser, que defendia o incentivo à iniciativa dos pequenos, do povo comum, da costureira, do encanador, do vendedor de coxinha na esquina. Esse sim é o verdadeiro núcleo de uma sociedade civil viva, o empreendedorismo espontâneo, livre, criativo, não regulado. E não só na economia, mas na cultura, na educação, na arte, na espiritualidade, porque onde o Estado não chega, a alma humana pode florescer. E foi por isso que ele viu tanta importância no 15 de março, não pelos movimentos que estavam por trás, mas pelo povo que foi às ruas sem liderança visível, sem organização partidária, sem discurso pronto. Foi um grito genuíno. E o mais curioso é lembrar que tudo isso começou lá atrás, com o movimento do passe livre, um movimento manipulado por grupos de esquerda com intenções bem específicas. Só que algo incrível aconteceu. O povo começou a ir às ruas, mas gritando o contrário do que os agitadores gritavam, e ninguém esperava por isso. Esse tipo de reação é raro e é precioso, porque é a sociedade civil mostrando que ainda respira, que ainda é capaz de ter uma reação própria, não programada, não controlada. E isso, num país onde tudo é mediado pelo Estado, é um milagre. É como uma faísca. Pode não ser a revolução que muda tudo de uma vez, mas é o começo da redescoberta de uma autonomia real. Nesse ponto, o Olavo se mostra até emocionado. Ele repete, ninguém combinou isso. E é verdade. Não foi o Kim Kataguiri, não foi o MBL, não foi partido nenhum. Foi o povo. E isso mostra que, apesar de tudo, existe ainda uma força subterrânea, silenciosa, viva, que não precisa de autorização para existir. Mas logo ele faz um alerta. Não basta sair às ruas, não basta protestar, porque se a mentalidade continuar a mesma, tudo volta ao normal no dia seguinte. A máquina estatal absorve o protesto, engole a rebeldia, processa tudo dentro da sua lógica burocrática e segue seu curso. Por isso, o que precisa mudar é a base, é o modo de pensar, é a maneira como cada pessoa vê a si mesma em relação ao poder, à cultura, à história, à verdade. Nesse momento, a aula já não é mais uma crítica, ela vira um chamado, um apelo quase espiritual para que as pessoas recuperem a consciência. Não uma consciência política, mas uma consciência humana, intelectual, moral. A capacidade de pensar por si mesmas, de enxergar a realidade com os próprios olhos, de construir uma cultura que não dependa do aval do sistema. E aqui eu volto à fala que mais me tocou, quando o Olavo responde com raiva e dor à pergunta: por que o senhor combateu a esquerda? Ele diz, isso é uma ofensa, e eu entendi na hora. Porque reduzir o trabalho dele a isso é como perguntar a um arquiteto brilhante se ele passou a vida apenas limpando entulho. Ele queria construir, ele queria formar almas, abrir horizontes e iluminar caminhos. Só que no caminho havia um buraco, havia um tatu. Ele teve que tirar o tatu. Mas isso não era o objetivo, era só um obstáculo.
É tão triste ver como as pessoas não enxergam isso, como limitam o pensamento a um time, a uma cor, a uma posição ideológica. Ah, ele era da esquerda e virou da direita, como se a mente humana fosse uma bola de ping-pong. O Olavo não mudou de lado. Ele cresceu, observou, analisou, rejeitou a companhia dos tolos. Ele nunca se ligou a uma bandeira. Ele quis simplesmente entender por que aquelas pessoas eram tão más, tão dissimuladas, tão hipócritas. E foi essa busca sincera que o levou a investigar a mentalidade revolucionária, não por paixão política, mas por uma pergunta humana e psicológica. Por que pessoas que têm tudo para ser boas não o são? E a resposta, claro, não cabe num slogan. É complexa, exige estudo, exige tempo, exige maturidade. Mas essa resposta, ou pelo menos o caminho para ela, está ali, espalhada pelas aulas do COF. E conforme a aula caminhava para o fim, fui percebendo com ainda mais clareza o que o professor queria nos mostrar. No fundo, toda essa história, da impotência da sociedade civil, da dominação do Estado, da linguagem presa em chavões, tudo isso é parte de um problema muito maior, a crise da consciência humana. Porque veja, quando o pensamento se torna só uma reação a outro pensamento, quando tudo o que você pensa depende de um lado que você escolheu, você já não pensa mais, você só defende um território. E isso é devastador, porque aí não existe mais busca da verdade, só existe disputa, só existe guerra simbólica. O Olavo disse com todas as letras, ideologia é coisa para pigmeu intelectual. E essa frase é pesada, mas profundamente verdadeira. Quando alguém não tem substância própria, quando não tem raiz, quando não desenvolveu um pensamento sólido, ele precisa se agarrar a um partido, a um discurso pronto, a uma cartilha ideológica. É como uma criança que só consegue andar segurando na saia da mãe. Se soltar, cai. E sabe o que acontece quando você apresenta algo que essa pessoa nunca viu? Ela não tenta entender, ela classifica. Isso aqui é discurso da direita. Ah, isso aí parece coisa do Bolsonaro. Ou então, isso aí é discurso do PT. Não importa o que você disse, nem se é verdade. Ela só quer saber de onde veio, porque o cérebro dela já foi substituído por um sistema automático de rotulagem. Isso é o verdadeiro domínio do Estado. Não o domínio pelas armas ou pelas leis, mas o domínio pelas ideias, pela linguagem, pelos quadros mentais. E enquanto isso não for quebrado, a gente vai continuar girando em círculos. Vai ter manifestação, vai ter eleição, vai ter escândalo, vai ter impeachment, e nada vai mudar de verdade. Então, no final das contas, o que o Olavo nos ensina nessa aula é que a verdadeira revolução não está na política, está na alma, está no despertar da inteligência, está na formação de pessoas capazes de olhar o mundo com os próprios olhos, de ver, pensar, julgar, agir fora do script. Isso é muito mais difícil do que fundar um partido ou liderar uma passeata, mas é o único caminho real. E por isso, apesar de tudo, eu termino essa aula com esperança, porque se ao menos algumas pessoas conseguirem escutar isso com o coração aberto, se conseguirem sair da bolha, se toparem o desafio de pensar por si mesmas, já é um começo, já é uma faísca. E toda luz começa assim, com uma pequena chama. Se você chegou até aqui, é porque sente que algo está errado com o mundo ao seu redor, e mais ainda, com o modo como estamos pensando, então eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar os próximos resumos das aulas do professor Olavo de Carvalho. Aqui, a gente não segue cartilha, a gente busca a verdade, com coragem e profundidade. E você é muito bem-vindo nessa jornada. O princípio. O segundo princípio foi, vamos dizer, um corolário, uma consequência desse. É aquela frase do Leopold von Ranke, o grande fundador da história moderna, da ciência histórica moderna: todas as épocas são iguais perante Deus. Então eu não vou privilegiar o ponto de vista do meu tempo